nós temos o karma geracional. E aí, o que é um karma geracional, né? Normalmente, você tem uma geração que nasce com determinados planetas, né? E aí os planetas transpessoais, que eles levam mais tempo para passar por um signo, e as características de todas as pessoas que nascem naquele período em que aquele planeta está passando por aquele signo, elas fazem parte daquele mesmo karma. Então, toda aquela geração, né? Então, teve a geração aí da década de 80, 90, que nasceu com Plutão em Escorpião. Então, Plutão domiciliado em Escorpião é o planeta da transformação, da modificação, do crescimento, mas principalmente da transformação. Essa é uma geração, todo mundo que nasceu naquelas décadas em que o Plutão transitou pelo signo de Escorpião, é uma geração que tem uma responsabilidade com as mudanças no planeta, do planeta todo, porque é uma geração em todo o planeta que nasceu com esse posicionamento no mapa. Então, está a cargo dessa geração promover as transformações que o planeta precisa passar. Então, todo mundo que encarnou naquele período assumiu essa responsabilidade de fazer parte. Pode ser que agora, consciente nessa vida, não tenha lembrança nenhuma disso. E a grande maioria não vai ter nenhuma lembrança desse compromisso assinado. Mas dentro delas, elas têm esse ímpeto, esse direcionamento, essa vontade de fazer parte desse grupo que tem a responsabilidade de causar grandes transformações no planeta e na população como um todo, porque não é só o planeta em si, é tudo que está lá dentro. Então, da mesma forma, não é, cada geração que vai passando, essa geração agora, né, que está nascendo com Netuno em Peixes, vai ter mais para frente, né, e também é uma geração, vai ser um número grande de pessoas, vai ter mais para frente um papel na sociedade de transmitir mais amor, de ser mais generoso, de ser mais empáticos e de fazer com que outras pessoas entrem nessa vibração do amor, da generosidade do signo de Peixes. Então, esses são karmas que as pessoas, né, de uma geração inteira assumiram aquela responsabilidade. E antes dessa geração de Plutão em Escorpião, teve a geração do Plutão em Libra, teve a geração do Plutão em Virgem, teve a geração do Plutão em Leão. Então, cada geração tem uma responsabilidade em relação a alguma transformação do planeta. A mesma coisa para as gerações que têm Urano nos signos. Então, o Urano agora está em Touro, teve a geração do Urano em Áries, teve a geração do Urano em Peixes. Então, as modificações que vão acontecendo no planeta, na população em geral, tem a ver com essas gerações que se comprometeram a fazer esse tipo de mudança no planeta, nas estruturas do planeta, na vida como ela é, né? E aí o pessoal de Urano em Áries, com tecnologia, sabe, super avançada, que deu esse salto na tecnologia né, nas últimas décadas, Urano em Áries, porque a invenção do Urano com a rapidez do Áries. Então, uma geração inteira que é super altamente tecnológica e que coloca isso em prática no mundo para que o nosso planeta se desenvolva e para que as pessoas se desenvolvam junto com o planeta. São todas essas mudanças que nós, como indivíduos, e nós, como coletividade, causamos no planeta. Aí, descendo mais um degrau nesses níveis de karma, nós temos o karma racial. Alguém aí já se perguntou por que existem tantas raças diferentes dentro do mesmo planeta, se somos todos iguais? Por que existem as diferenças? Por que existem as diferentes raças? Com crenças diferentes, com pensamentos diferentes, com ideais diferentes, com vontades diferentes, com comportamentos diferentes. E às vezes é assim, né? De toda uma raça tem
uma questão que é própria daquela raça, daquela cultura. E nós vemos, né, as diferenças culturais dos povos dentro do nosso planeta são, para algumas parece que não tem diferença nenhuma, né? Mas para outras as diferenças são gigantescas de entendimento, de cultura, de hábitos, principalmente, não é? A cultura impõe determinados hábitos que as pessoas que fazem parte daquela cultura seguem ou não seguem, né? Às vezes seguem porque tem que seguir, porque faz parte da sua cultura, nasceu naquela cultura, cresce com aquela cultura, com aquele hábito, com aquelas crenças e aqueles padrões de comportamento, e estão encarnadas dentro daquela raça, digamos assim, por conta daquelas crenças e porque precisam resgatar questões relativas àquelas crenças. E porque todos nós, para evoluir, precisamos conhecer e experimentar todas essas diferenças. Então, eu posso ter nascido em encarnações passadas, eu posso ter nascido em algum país árabe onde era preciso estar toda coberta e aquele eram os costumes e os hábitos daquela época, daquele lugar. Passei por aquela experiência, aprendi aquela experiência, vivi aquela experiência, aprendi alguma coisa, aprendi aquela cultura, tive contato com aquela cultura, aprendi aquilo, né? E tive a oportunidade desse crescimento. Em outra encarnação, pode ter sido... Imagina, se nós vivemos tantas e tantas vidas, né? Nós já passamos por trocentas encarnações e experiências diferentes. No Egito Antigo, na Mesopotâmia, na descoberta das religiões ocidentais, no Oriente, no Ocidente, no Japão, na China, na África, enfim, a gente precisa passar por essas experiências, precisa entronizar esse conhecimento, entender essas questões, até para entender as diferenças. A gente pode não lembrar como é que era a vida no Egito Antigo, ou como é que foi a vida durante os séculos da Idade das Trevas, né, da Era Medieval. Isso aí nem precisa muito, você vai nos livros e você lê e vê os absurdos que aconteciam naquela época. A violência, a gente hoje convive com essa violência aqui no Brasil. Naquela época, as coisas não eram muito diferentes, né? Era muito comum, a violência era uma coisa muito comum, e aí nós vivemos aquelas experiências, nós aprendemos aquelas coisas, e aí tudo isso vai acrescentando aprendizado ao nosso espírito. Então, enquanto nós estamos fazendo parte de uma determinada camada, de uma determinada raça, de uma determinada cultura, nós estamos aprendendo lições e desenvolvendo conhecimentos e resgatando karmas, não é verdade? Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.